os pensamentos, sentimentos e os desejos entre você e uma pessoa e o futuro da relação. Esse é o tema de hoje, tema sugerido por uma nossa seguidora. Gratidão, minha querida, pela tua sugestão de tema. Tema esse visto sobre a leitura Templo de Afrodite. Esta foi um pedido dessa nossa seguidora, mais uma vez gratidão, e tenho certeza que é um tema interessante para muitos de vocês. Mas é um prazer estar com você novamente, é um prazer ter você aqui pela primeira vez. Já aproveita, deixa o joinha, já se inscreve no canal e ativa o sininho para quem não está inscrito. E vamos lá. Primeiro tema, primeira escolha, o gato. Segunda leitura, o cachorro. Se o cão e o gato já te diz alguma coisa sobre o teu relacionamento, deixa já ficar nos comentários, tá bom? E antes de fazer a escolha, mais uma vez, e antes que minha mulher descubra que eu pego um dos enfeites dela, cão e gato vai virar aqui em casa, vamos nos conectar com a espiritualidade maior, vamos elevar a nossa mente, a nossa alma, a Deus Pai Criador. Que Pai Olorum abençoe nossas vidas e nos permita, neste momento, receber suas bênçãos sagradas. Gratidão aos orixás por fazerem parte da nossa vida e permitir ter a natureza dentro de nós. Vamos permitir dessa natureza tirar o bálsamo da vida. Que sejamos abençoados no amor, na saúde, na paz, na alegria. Que o amor seja de reciprocidade, de cumplicidade e de paixão. Que a vida tenha o dinamismo suficiente para ser como um bálsamo, mais uma vez. Vamos nos inundar nesse bálsamo de alegria, de prazer e de sucesso. Gratidão. Santo Antônio abençoando, agora vai. Ciara, cão e gato, vão ficar aqui dois gatinhos aqui se namorando, pelo menos vamos torcer por isso. E vamos para a escolha número 1, vamos pôr o cãozinho aqui de lado. Ok. Quem escolheu o gatinho, se você sentir a necessidade de assistir as duas leituras, está correto também, ok? Mas vamos lá para a nossa leitura. Vamos tirar alguns arcanos maiores e depois vamos tirar arcanos do tarô completo, tá bom? Pessoal, vão interagindo positivamente com a leitura, não é? Sentindo um pouco aqui uma vibração aqui da parte de alguns de vocês, um pouquinho pesada. Vamos lá abençoar a leitura, vamos pensar aqui com grande positividade. Aqui, a espiritualidade disse para tirar duas cartas complementares para o arcano maior da tua parte, tá? Ok. Vamos lá, pessoal, nesta leitura número 1. Ok. Os pensamentos da pessoa amada em relação a vocês. Pensamentos. O Hierofante e a Roda da Fortuna. Quais são os pensamentos dessa pessoa? Hierofante, Roda da Fortuna. Não é difícil, não é? A projeção de futuro entre vocês. A projeção, uma mudança. O Hierofante, o que é que fala? O Hierofante fala em compromisso, em seriedade. Como ele te vê? Uma pessoa para casar.
uma pessoa para ter uma união de sucesso. O pensamento dessa pessoa também se comprometer com as mudanças da vida no sentido positivo. Não, aqui, não pensado algo assim, sentido, não é um sentir psicológico, vamos dizer, de união kármica, ok? Então vai no inconsciente kármico, tá? Que há aqui uma ligação de casamento, uma ligação religiosa numa vida passada e algumas coisas na vida dessa pessoa, né? Pensamentos não adquiridos, tá? Sim, intuitivos, que ele tem que se comprometer com a vida e acertar algumas coisas na vida dele, um certo compasso para poder viver esse relacionamento em conformidade com o compromisso, superar algumas coisas dogmáticas e também alguma situação de orgulho. A situação de orgulho com a roda da fortuna pode ser algum orgulho ferido desta vida em um relacionamento passado e sanar algumas atitudes que não foram bem conseguidas em relação a você, alguma coisa desproporcional, certo? Essa atitude desproporcional entre vocês, um orgulho, uma impetuosidade, alguma coisa, tá? Faz parte do karma, tá? Então, os pensamentos dessa pessoa é uma reflexão de amadurecimento perante a vida e um compasso de ter oportunidade de alguma mudança para poder viver esse amor, tá? Aqui identifica que ele tem que reviver e reestruturar filosofias, às vezes não tão assim pensadas, mas sentidas, tá? Filosofias espirituais, tá certo? Ou seja, uma correção de rota, um certo adoçamento de pensamentos e atitudes em relação a você, porque os pensamentos em relação a você incluem isso, pensada ou sentida, consciente e inconsciente, de ter um rumo onde vocês vão ter uma união forte. Esses são os pensamentos. Os teus pensamentos em relação a essa pessoa. O Sol, a estrela e o 7 de espadas. Bom, qual é o teu pensamento? Que é a pessoa da tua vida, que ela traz alegria, que realmente é algo espiritual que liga vocês, tá? Que, e alguns de vocês procurando a espiritualidade estão conseguindo entender, compreender e, de uma certa maneira, esperar que essa pessoa vença esse karma. Além do karma, alguns de vocês estão vendo que há alguma influência sobre essa pessoa. Uma influência de inveja, uma influência de família, o karma em si. Vocês estão conseguindo ver, sentir a realidade dessa influência, tá certo? Mas com a consciência que realmente vocês vão ser felizes e é a pessoa da tua vida, a maior parte de vocês. Alguns de vocês estão mais por curiosidade, né? Curiosidade, e viram que não valeu a pena lutar por essa pessoa, tá? Porque ela era muito influenciável, mas aí é quem está só por curiosidade, tá certo? Agora, quem sente realmente essa alegria, essa espontaneidade, sabendo os valores espirituais que ligam você. Porque aqui nos pensamentos de um e outro, para você mais consciente, para ele menos consciente, mas que existe, é a ligação espiritual kármica que existe entre você. Muita atenção quando se diz kármica, não necessita ser algo nebuloso e completamente negativa, mas uma fase que tem que ter essa pessoa atitude de compromisso com a vida nessa mudança que realmente precisa ter, tá? Aqui em muitos casos, a roda da fortuna inclui vocês conversando e em breve, para muitos, sobre atitudes incoerentes que essa pessoa teve. Justamente para quê? Para vocês viverem os pensamentos que incluem o compromisso, a alegria e a espiritualidade e, claro, o sentido de amor entre vocês. Os sentimentos dessa pessoa, o 9 de copas e o louco. 9 de copas e o louco. Os sentimentos. Lá está.
Repara, nos pensamentos tem o lado mais rigoroso da pessoa. Nos sentimentos, o lado mais espontâneo, tá? Aqui o louco pode dizer sobre infantilidade de sentimentos, tá? Um certo zona de conforto que essa pessoa pode viver, ela até pode estar, sabe? Aqui o Hierophante, a roda da fortuna, tem que cuidar de coisas, como eu falei, para esse compromisso. Isso é sentido, sabido dessa pessoa, que vocês vão ter um compromisso realizado ou voltar a ter um compromisso no futuro. O 9 de copas e o louco diz que essa pessoa às vezes empurra essas situações com a barriga, está numa zona de conforto. Certo? No lado assim mais evidente de pensamento. Eu sinto muito prazer. 9 de copas. Eu sinto amor. 9 de copas. É uma carta alta em copas. Então há muito sentimento ligado aqui. Só que é um sentimento, a espontaneidade do louco, viver, a aventura, tudo legal. Se a gente pôr esse sentimento como a realidade do compromisso, é aquela pessoa que empurra esse sentimento para uma certa zona de conforto. Espero que tenha dado para compreender. Mas o sentimento é de liberdade, é de alegria. Aquilo que você vê com os olhos, o pensamento, o sol e a estrela, ele sente o conforto, o bem-estar, o amor, a satisfação, o complemento aqui do louco, leveza, tá? Só que ao mesmo tempo mantém-se numa zona de conforto, tá certo? Você, os sentimentos em relação a essa pessoa, a lua e o as de espadas. O teu sentimento aqui, que vem mais aqui, por isso eu falei, não me lembro se já tinha saído ou não, acho que não tinha saído essas cartas ainda, de você acalmar, porque é empírico aqui, você está se sentindo aqui com um certo receio. Você ama, mas tem medo de não ser amado. Você ama e você flutua aqui entre a grande confiança na volta, no sentimento, aliás, até na atitude espiritual que une vocês, e às vezes tem medo. Sente insegurança, tá? E aquilo que mais sai aqui, você mostra essa insegurança. Você mostra, não é? Se não for na palavra, na energia, essa insegurança, essa fragilidade. Por isso que eu falei e vou falar outra vez, eleve aqui a tua positividade, ok? Até mesmo em participar das leituras, para você extrair o melhor da leitura. E aliás, às vezes quando a gente está assim, nesse medo, a gente nem compreende bem, a gente até inverte o sentido de leituras, tá? E não só de leituras, tá bom? De mensagem e tudo que for, tá bom? Então cuidado com o condicionalismo, você tem que ter confiança. A pessoa ama, é lenta, mas tem aqui no cérebro, no coração, saber que vocês vão ter um compromisso amoroso. E para isso ele vai ter que acompanhar, vencer um karma da lentidão, por exemplo. Vencer um karma de teimosia, vencer um karma materialista. Mas ele sabe disso. É lento, mas vai fazer, tá? Como ele sente? Louco, bem. Quando vocês estão juntos ou estavam juntos, uma espontaneidade, uma leveza, uma alegria. Alegria marca vocês, não só sentimentos, alegria. Mas o teu sentimento, o as de espadas diz sentimento único, mas marcado por medo desses sentimentos não virem, vamos dizer, a tempo desse compromisso, dessa volta, dessa vitória sobre o karma. E mais uma vez, a lua com as espadas, quando eu falo de karma, você pode interpretar completamente como algo negativo. E não é. É simplesmente algo a ser vencido. Porque todos temos karmas a ser vencidos. Essa pessoa tem a consciência de vencê-los. Isso é um ponto extremamente positivo na união de vocês. Tá certo? Desejo, paixão, 9 de ouros e a morte. A carta principal é a morte, o arcano maior. Interessante, aqui até fala de magia sexual, uma ligação aqui a uma certa espiritualidade, ao conceito aqui de paixão, não é? Tipo assim, não necessariamente ser do signo, mas assim um lado meio escorpiano aqui, um lado místico aqui nos desejos, nos sentidos, nas paixões, tá certo? Então, paixão intensa. Paixão de transmutação, de queima, de fogo. Entende? José,
Escorpião é do elemento água, eu sei disso, não é? Mas entenda a transmutação, o lado místico do amor, o lado intenso que não dá para falar em palavras, simplesmente assim, tá? Que realmente é difícil. O que é um prazer intenso falado em palavras? Não dá, mas vale gemer, né? Mas não vou ficar gemendo, só vou dizendo que é algo aqui que essa pessoa tem como algo espontâneo, profundo, tá? E místico. Alguns casos essa pessoa tem um lado virado para uma certa espiritualidade, um certo misticismo, tá? Ou o prazer tirado é algo assim, sabe? Fora do comum, fora do que dá para ser expresso em palavras, tá certo? E você, minha querida, paixão, sentimento, então, lá vem a mistura. A sacerdotisa com o 8 de copas. O sentimento muito misturado com o espírito, com o sentimento que é um amor, é algo extremamente espiritual, que é de alma gêmea, que é de vida passada, tá? Então um sentimento de prazer, mas que traz saudade. Dá na alma. Se fosse uma expressão de alguém que dá prazer, né? Ou seja, algo que fosse casual, estava tudo bem. O que está acontecendo? A saudade, aquele amor que tem, é um prazer que bate na alma. Aliás, os dois sabem disso. Os dois têm um prazer que não dá para pôr em palavras, porque transcende o ser, transcende o corpo, é de alma, tá? E alguns aqui até no prazer dá para entender que tem assim uma conexão com a magia sexual ou com, sabe, transcender assim o corpo. Lá está, é difícil falar em palavras, mas eu acho que vocês próprios identificaram algo que é exclusivo, algo que não dá para sentir assim com outra pessoa, não é algo que possa falar de uma maneira vulgar, tá certo? Destino. A estrela, olha só, destino entre vocês dois. Destino desse relacionamento. A estrela, 2 de paus. Há um tempo para viver esse relacionamento, mas da mesma maneira, aquilo que eu falei, a tua mente, a estrela, a tua mente está, nós vamos nos unir. Os sentimentos causam medo, o prazer é intenso, mas a resposta da espiritualidade, a estrela. Vocês vão viver esse relacionamento. Esteja onde estiver essa pessoa. Interessante o 2 de paus estar aqui, que o 2 de paus traz justamente essa ligação com a roda da fortuna nele. Que ele tem que movimentar algo, tem que ver o mundo de uma maneira completa. Ele tem que encurtar a distância. Olha aqui também uma coisa, esses sentimentos aqui de prazer, revelado para vocês que já tiveram contato para vocês, mas aqui, como também tem uma expressão mágica, uma expressão espiritual no presente de vocês, alguns de vocês, na verdade, têm um relacionamento à distância, sentem prazer à distância, intensa, em sonhos, em revelação da alma, e não propriamente ainda no contato físico, mas o contato físico vai ter. Para quem teve, vai rever. Para quem não teve, vai ter. Mas há algo aqui que vai ligar. A estrela diz que essa pessoa tem que vencer esse processo kármico que o faz sentir isolado, vive só meia laranja, falta você, falta união, falta vencer essa dificuldade para viver realmente a dois. O mundo tem que ser diferente. Ele está olhando o mundo numa expressão, o eu, também inclui orgulho, onde tem que ter uma expansão dentro dele, dentro das realizações ou dela, tem que ter uma realização de completude, completar algo na vida para esse amor ser a estrela, tá? Mas seja onde for que essa pessoa esteja, seja qual for a história, é uma estrela guia que vai unir vocês, tá? O 2 de paus, a projeção da leitura, não são cartas lentas, embora ele tenha que vencer esse fato, essa completude, mas não são cartas lentas, tá certo? E aqui vencer também o orgulho faz parte dessa projeção.
embora não é um orgulho que se, sabe, que se vença assim, deixar de ser orgulhoso. Deixar de ser orgulhoso em algumas coisas. Por quê? O lado masculino, e repara, você pode ser homem ou mulher, ou a pessoa que você está questionando aqui pode ser homem ou mulher, pode ser um relacionamento hetero ou homoafetivo, mas o lado masculino dessa pessoa tem o orgulho de uma certa independência, tá bom? Isso não é defeito, isso não é algo que tem que ser vencido. O orgulho mal direcionado, sim, mas aquela completude, porque é uma pessoa que estando junto com você, ela quer embarcar no sentimento de proteção e no sentimento de admiração mútua. Isso é positivo. Esse não é o karma a ser vencido. Esse, aliás, é uma atitude a ser conseguida, tá? Porque ele tem essa necessidade. Alguns pontos acentuados nessa admiração e nessa proteção, algumas arestas, talvez tenham que ser atenuadas, porque senão ele pode ser muito cobrativo dele próprio, tá? Mas não completamente como algo negativo. Esse lado proteção, esse lado admiração mútua, é algo que, no geral, é visto como positivo e vai ser trazido para o futuro do relacionamento de vocês, ok? Espero que tenha dado para entender e gratidão a você que me ouviu, me seguiu nesta leitura número 1. Vamos para a leitura número 2? Leitura número 2, a leitura do cachorro. Interessante, gente, que eu só descobri agora que isso aqui é dá pra pôr moedas aqui, mas não tem nada isso aqui. Por olhar aqui por este ângulo é que vi que dá pra pôr moedas aqui. Tá bom, cofrinho do amor agora. Vamos lá, leitura número 2, Templo de Afrodite, vamos tirar os arcanos maiores. Uau! Gente, acalmar o coração, tá aqui em paz aqui na leitura, confiante, tá bom? Uau. Seria os arcanos maiores, vamos pedir um arcano menor. Certa passividade. Ah, ok. Rainha de paus, assim tá bom. Ah, peraí, gente. É tudo futuro. Vou pôr esta carta, fiquei na dúvida. Vamos pôr aqui. Se não representar nada, a gente descarta. Se representar alguma coisa, a gente interpreta na leitura do futuro. Pensamentos dessa pessoa sobre você. O eremita. Uau! E o 8 de paus. Quais são os pensamentos em relação a você? Pensamentos em relação ao relacionamento. O eremita representa, né, aquela pessoa que está em retiro, vamos dizer assim. Reflexão, pensamentos, pensar muito, 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 tá? 8 de paus, ter uma atitude em relação a esse pensamento. Aqui esta leitura, o que é que ela traz aqui, tá? A necessidade dessa pessoa ter uma atitude rápida. Por algum motivo aqui,
há uma energia motivadora dessa pessoa te procurar, ou ter uma atitude mais firme no bom sentido, aparecer, tá aqui à procura de uma luz, o eremita que sai da caverna, tá certo? Aqui dá a entender que há aqui uma retratação para alguns de vocês. Essa pessoa tem uma certa reserva em se retratar, tá? Mas ela está passando um processo de cura, tá bom? E repara, essa pessoa pode ter muitas fases da vida e do dia, da semana, que tem assim, sabe, um certo brilho no sentido, um social até elevado, mas no sentido de se sentir-se sozinha, com uma necessidade de mudança é grande. Por isso essa pessoa, mesmo calada, pensa em você, ok? E você, quais são os seus pensamentos? A Torre e os enamorados. Dois arcanos maiores que saem nessa posição, que fala assim. Aliás, eu sinto aqui muito assim, uma certa, pelo menos de muitos de vocês, pelos arcanos que eu estou vendo aqui, muitos arcanos maiores, em todos os degraus aqui saiu arcanos maiores, tá? Uma certa incapacidade de comunicação, pode estar bloqueada, um certo acanhar, tá bom? E muito pensar, tá? Pensar é bom, pensar é ótimo, ok? Mas falta aqui um sentido de atitude. Pode ser o que você pensa em relação a ele. O teu pensar é a falta de atitude da pessoa. E ele sabe disso. Vem com o eremita abrindo o jogo. Talvez você pensar na falta de atitude, né? Dependendo, e aqui vem a morte, pode ser por isso, dependendo da maneira que você está emitindo a tua energia, está trazendo a consciência para essa pessoa que ele tem que ter uma atitude. Da maneira que eu estou levando minha vida, não é? Ela tem um significado vazio, é o sentido que ele está pensando, tá certo? Ok? Mas livrar-se de algo, a Torre, para viver esse amor, ou o teu medo de que esse amor esteja muito comprometido. Então tem alguns de vocês que já não têm contato há algum tempo com essa pessoa, tá? Também você está condicionada, você precisa de uma resposta para ter uma atitude, escolhas na tua vida. E muito cuidado aqui. Não deixe você de ter escolhas, a possibilidade de escolhas na tua vida com o aspecto geral. Cuidar aqui com a tua vida no plano total, tá? Para você ter definição de escolha, definição sensual, ok? De estar bem, de estar confiante, com autoestima elevada para esse amor e para quem escolhe outro amor. Alguns de vocês estão aqui por uma certa curiosidade, porque já definiram que não vão viver esse amor, tá? Mas muitos de vocês reserva-se, tá? Querer que essa pessoa tenha uma atitude, né? Então, muitos de vocês estão aí no canto calado. É bom estar no canto calado, deixar aquela pessoa ter atitude. Essa emanação de energia está positiva, mas não pode ficar sem ter outras opções. Outras opções, assim, atitude perante a vida, no trabalho, no social, na imagem. Isso é que você não pode abandonar, nem pôr, assim, condicionantes tão fortes, tá certo? Os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Olha só. Cabeça, sentimento. Cabeça, coração. Coração. O mundo e a imperatriz. Qual é o sentimento dessa pessoa? Aqui explica o lado sentimental, explica o lado mental. Dessa necessidade, né, de sair dessa situação lenta, dessa situação desconforme, né, de falta de atitude. Porque o sentimento está falando alto. O mundo é a imperatriz. Quais são os sentimentos? O sentimento é que você é o mundo dessa pessoa. Você é aqui um tom de exclusividade. Ninguém marcou tanto o coração dessa pessoa como você. Não há como negar isto. O mundo é a imperatriz. Há uma exclusividade. Há um bater aqui no sentimento que não dá para negar. A mente vagueia, a mente às vezes faz opções. Aliás, opções que você vê. Aqui fica mais claro um pouco também a Torre, na tua maneira de pensar. Há muito sentimento, mas as escolhas dessa pessoa, né,
não são conforme o sentimento. Por que será? Não é? Pode ser por vários motivos. Pode ser por influência, pode ser por materialismo, pode ser dogmático, o eremita, pode ser por diferença de idade, pode ser. É a tua visão e está correta, acredito, tá? Mas o importante é que a tua visão está refletindo nele, também ver que ele está lento, está enganado, está refletido, não orna o pensamento, a atitude com o sentimento, tá certo? E isso ele vai ter que fazer algo rápido para mudar isso, tá certo? Os teus sentimentos em relação a essa pessoa, a lua, a mesma carta que saiu na leitura 1, a lua e a morte. Interessante essa lua e a morte. Talvez até faça sentido durante a leitura. O teu medo, não é? A tua falta aqui também de valorizar você própria, em termos de sentimento, passa por uma mudança. A lua diz que o sentimento é profundo. A morte diz que é exclusivo. A morte diz que é tão profundo que não dá para explicar. Tal e qual alguma parte da leitura número 1. É um sentimento espiritual, sabe? Que às vezes você quer lidar com esse sentimento com a mente e não consegue. Por isso fica explicado. José, por que eu não consigo esquecer aquela pessoa? Porque na mente até tá assim à toa. Na mente até tá, pô, eu tenho que esquecer. Eu quero esquecer. Na mente. Mas no coração não tem ligação. No coração, a lua e a morte. É um sentido exclusivo, é um sentido, sabe? É um sentimento, mas tem uma ligação já sexual no termo sentimento. Uma química e uma alquímica aqui muito grande, tá? Então o amor de alma que passa a ser transcendental. Um sentimento transcendental, ok? A lua e a morte. Desejo, paixão da parte da pessoa, o julgamento e a sacerdotisa. Não vou estar explicando para você porque aqui é uma leitura, né, que segue um tema, então não vou estar explicando, mas que a sacerdotisa aqui, nessa posição, também diz que essa pessoa, em muitos casos, está afetada de magia. Ok? Mas vamos canalizar e vamos considerar algo importante. Essa pessoa quer lutar contra aquilo que separa. A mente está assim. O sentimento está assim, tá? Sacerdotisa nessa posição traz simbologia de magia, tá? Mas não vou estar explicando agora, porque aí seria um vídeo aí para horas e horas. Mas o importante, sentimento, paixão, desejo, prazer, muito ligado ao espiritual. Prazer extremamente profundo. Tal e qual a leitura número 1, que não dá para explicar por palavras. O julgamento é algo transcendental, algo de alma. O prazer é intenso, tá? Vivido ou não, mesmo à distância, mesmo para quem não teve contato físico, né? Foi à distância. E mais ainda, às vezes, né? Amplia isso, um desejo, né? De viver, um desejo fogo e água, um desejo amor e ardente, um desejo fogo e água, que bate naquilo que a gente não consegue explicar, tá? E o desejo de dar prazer, a sacerdotisa aqui, o julgamento, e aliás, né, interessante, essa pessoa em muitos casos pode ser muito dogmática, e aliás, dogmática e outro relacionamento pode ser um motivo de afastamento, mas no prazer, o juízo, o julgamento é uma libertação, algo exclusivo, que até, de uma certa maneira, tá, é tão profundo que, como é que eu vou te explicar isso aqui? Que em alguns casos traz um certo autocastigo. Às vezes se transformou por algo mais dogmático, essa expressão de fuga, por justamente esse prazer ser algo tão profundo, irresistível, inexplicável, tá bom? Mas seja o que for, magia, dogma, o que for, tá? A mente dessa pessoa quer resolver rápido, sair dessa situação de exclusão, de abandono, tá certo?
o teu prazer, o teu sentido prazeroso em relação à pessoa, o desejo. O mago e a temperança. Mas lá, mago e temperança. Temperança, sacerdotisa, mágico, mágico. Alguns de vocês também sabem que houve aqui magia, não sei se estão tratando disso, alguns parece que sim, e parece que está dando resultado, embora lento, está dando resultado. Talvez a lentidão já passou, porque é o sentido da mente, agora quer acelerar o processo de união, tá certo? O mago e a temperança, também um prazer exclusivo, um prazer mágico. O mundo à parte. Momento de prazer para um e outro, parece que vão para outra dimensão e depois voltam. Uma dimensão espiritual, uma dimensão de prazer, uma dimensão de magia, seja o que for, uma expressão mágica. Rainha de Paus. Eu acho que você já sentiu que essa pessoa quer te dar prazer, você quer dar prazer, é um prazer incondicional, é um prazer à distância, parece que é maior do que quando está com, ou já esteve com outras pessoas fisicamente, mas aquela pessoa mesmo à distância, há algo que não dá para explicar. É isso que liga muito vocês também. E agora o futuro da relação. O diabo é muita química, muita química. O diabo, o 9 de copas, uau! E a temperança como segundo arcano maior. O destino, olha só uma coisa aqui. O destino, poder expressar esse lado da química, esse lado... E aqui vem muito aqui o juízo, o julgamento. Livrar-se daquilo que é dogmático, limitante, castrante, muito pensado, passar a ação. Um e outro, muito pensamento. E faltar atitude, por algum motivo. Um e outro tem atitude, não é? Você pode estar na expectativa da pessoa ter atitude. Ótimo. É o que o 8 de Paus diz, vai ter. Mas materializar toda a simbologia espiritual que liga vocês, materializar no corpo, na união, no prazer, na química, na irreverência de lutar contra aquilo que separa vocês. Aqui, né, até pode ter algo de família, pode ter algo grupo religioso, pode ter alguma coisa assim, mas eu vou vencer isso. Tá certo? Gente, tudo que fica nas entrelinhas você completa de uma maneira sadia. Vencer a zona de conforto. Aproveitar esse amor de uma forma concludente. De uma forma que é como quem... A gente pode ver o 9 de copas como um buquê do baralho cigano. Viver esse prazer, mas não é só o prazer. É materializar, é condições, é físico, é ter um lugar comum para nós dois, entende? E sair fora de zona de conforto, mas sair fora de situações de crítica e, mesmo que tenha crítica, por causa de diferença de idade, social, lá está, dogmática, seja o que for. Materializar o relacionamento com prazer, com harmonia, 9 de copas, e a temperança, com as graças. Por isso o julgamento. Com as graças da espiritualidade, no seu devido tempo. O maior tempo já passou, 8 de paus. Essa pessoa quer acelerar agora esse processo de vencer aquilo que separou vocês, da parte dele. Também aqui a torre no teu pensamento, também favoreceu isso. O certo afastamento, o certo... não te pode representar mágoa extrema, tá? Tem que representar... canalizar a torre, as tuas ideias, sabe, aquele momento que você está otimista e aquele momento que você está pessimista. Transformar essa energia, esse fluxo, em autoestima. Porque você tem que completar a segurança que você tem que essa pessoa te pertence. Canalizar essa energia para isso aqui acontecer, ok? E que o relacionamento de vocês... com dificuldades, com contrariedades, vai ser abençoado e vivido como um amor de muita química, de muita paz, união e muita bênção espiritual. Pessoal da leitura número 2, espero que você tenha gostado. Um grande beijo no coração. Gratidão. Não esqueça do teu joinha e até a próxima.